Como o médico pode manter o paciente crônico engajado entre as consultas sem virar escravo do WhatsApp? Você não precisa estar disponível 24 horas por dia para o seu paciente crônico seguir o tratamento. Existe um jeito de acompanhar entre as consultas e aumentar a adesão e ainda ser valorizado por isso. Se você é médico e sente que está enxugando o gelo com seu paciente crônico, vive respondendo mensagens fora de hora e ainda assim vê paciente sumir no retorno, esse vídeo é para você. Se você quer acompanhar de verdade sem se sobrecarregar e ainda ser reconhecido pelo cuidado que entrega, fica comigo até o final. Sou a doutora Priscila Fiorelli, médica formada e especializada na USP, docente no Einstein, e nesse canal ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma renda previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje a gente vai falar como fazer o contato entre as consultas no paciente crônico sem se sentir sufocado por isso, e ainda transformar essa disponibilidade num diferencial que valoriza o seu consultório. Quando a gente pensa nesse contato entre as consultas, eu costumo ver três tipos de médico. O primeiro é aquele médico que não faz contato nenhum, recebe uma dúvida do paciente fora da consulta, mas ignora, deixa para lá ou responde falando que precisa sempre marcar uma nova consulta. Acontece que normalmente esse médico também pensa: nossa, eu já recebo pouco por consulta, não dá para oferecer mais esse tipo de suporte com esse valor. E sinceramente tem razão, em parte, porque lá no fundo o médico sente um desconforto, fica com aquela sensação de que poderia estar oferecendo mais, mas não consegue fazer isso, não de uma maneira que se sinta valorizado. E aí vem o segundo tipo. O segundo tipo de médico é quase o oposto. É aquele que faz tudo, responde toda a mensagem, responde fora de hora, manda às vezes artigo, ajusta a conduta por WhatsApp, acompanha os exames. Em tudo que o paciente pedir, o médico faz. Mas faz isso sem ajustar nada na precificação, sem estrutura e muitas vezes no improviso. E o resultado é que vive sobrecarregado, com a agenda cheia e a cabeça cheia mesmo depois do horário do atendimento. E o terceiro tipo é aquele que tenta resolver tudo cobrando cada coisinha separadamente. Ah, vai mandar mensagem? Então vai cobrar. Pediu receita? Vai cobrar. Quer tirar uma dúvida? Vai cobrar. E aí aquela relação médico-paciente vai esfriando, começa a virar quase como uma tabela de preço. Perde a fluidez, perde a confiança. E aquela sensação de cuidado contínuo é substituída por uma tabela de preços. Ou seja, nenhum desses três tipos de modelo funciona bem. Porque ou você entrega de menos e se sente em dívida, ou entrega demais e se sente explorado, ou transforma tudo numa transação e isso afasta o paciente. O caminho mais sustentável é outro, é oferecer o melhor cuidado desde o início, com estrutura clara de acompanhamento entre as consultas, e isso com precificação compatível com o valor que você entrega. Assim o paciente sabe o que esperar e você também, e a relação fica mais leve, mais profissional e mais duradoura. Isso acontece quando você estrutura a consulta fora da consulta. E o que é essa tal de consulta fora da consulta? Esse foi um termo que eu acabei apelidando para todo o cuidado clínico que acontece entre um encontro e outro, mesmo sem estar frente a frente com o paciente. E isso faz parte do atendimento continuado. Responder uma dúvida relacionada à conduta que já tinha alinhado, fazer um ajuste pontual de medicação com base nos sintomas que o paciente já tinha relatado, enviar um material educativo para reforçar o plano de tratamento, acompanhar a evolução de uma meta, a pressão, glicemia, sono, passos, confirmar se o paciente realizou os exames, por exemplo, antes da próxima consulta. Eu também chamo isso tudo de pré-pós-consulta, porque quando é uma primeira consulta, a gente tem o pré-consulta, consulta e pós-consulta. E no atendimento continuado? Na verdade, como é continuado, a gente tem pré-consulta, consulta, pós-consulta, pré-consulta, consulta, pós-consulta. Então é um pré-pós. Tudo isso faz parte do atendimento continuado. E quando é feito de forma estratégica, com limites, funciona muito bem, tanto para o paciente quanto para você médico. Mas o que não é essa consulta fora da consulta? Não é responder qualquer tipo de dúvida genérica ou fora do escopo aí do tratamento proposto. Não é dar uma segunda opinião por WhatsApp. Não é resolver uma nova queixa por mensagem. Não é ficar aí de um plantão particular no seu celular 24 horas por dia. Isso tudo excede aí o papel da consulta fora da consulta e precisa ser tratado como é. É uma nova demanda clínica que exige um agendamento? Então, às vezes é o caso de agendar uma nova consulta. E um médico que atende no consultório também não é obrigado a responder urgências e emergências de seus pacientes, porque o consultório é feito para consultas eletivas e precisa ficar claro isso para o paciente. Por isso, seu consultório, suas regras, você que vai definir o horário e a forma de contato entre as consultas. E o segredo está no equilíbrio. É possível e necessário estar presente entre as consultas. Estar disponível o tempo todo? Não dá, mas a gente consegue fazer uma disponibilidade onde a gente fortalece o vínculo, mas estabelece limites claros. Vínculo forte e limites claros.
Isso fortalece a relação médico-paciente. E para isso você precisa de uma estrutura, clareza com o paciente, organização na rotina e um modelo de precificação que inclua esse diferencial, inclusive podendo ter serviços diferentes, onde tem uma disponibilidade diferente também. E esse é o caminho do médico que quer cuidar com profundidade, com continuidade, sem se anular no processo. E por isso que aí a gente vai fazer esse vínculo forte, os limites claros. E você pode aproveitar e me contar aqui nos comentários, na sua prática hoje, como você faz essa consulta fora da consulta? Quando o contato entre consultas é feito de forma estruturada, vira um outro atendimento. A adesão do paciente melhora porque ele se sente acompanhado no processo, não largado entre uma consulta e outra. O resultado clínico aparece com muito mais consistência porque você consegue intervir antes de o problema se agravar. E também, ao contrário do que muita gente pensa, isso não sobrecarrega, porque isso é feito por um método. O método do atendimento continuado é um tipo de acompanhamento que valoriza o seu trabalho médico. Você deixa de ser visto como aquele profissional que só prescreve, carimba, pede exame e passa reconhecido como um médico que realmente cuida. Um médico em que o paciente pode contar, mas que também respeita. E isso que te diferencia. E não é para ficar escravo do WhatsApp. Porque isso acontece quando você não define regras, não faz um combinado com o paciente. E aí sim, tudo vira um caos. Mas quando você define qual é o canal dos contatos, define os horários, prazos de resposta, explica para o paciente o que é possível resolver entre as consultas, e o que vai ser necessário, às vezes, para antecipar a próxima consulta, fazer uma consulta extra, e aí fica muito mais claro. E o mais importante é que você vai incluindo tudo isso na precificação. Não como extra, mas porque você entrega um atendimento diferenciado. Nesse contato entre consultas, você também pode usar alguns tipos de tecnologias. Tecnologias de monitoramento para adesão, chamadas tecnologias, às vezes, vestíveis ou portáteis. Dispositivos eletrônicos usados no corpo, relógio, pulseira, sensores. Que pode ser sim o Apple Watch, pode ser sim o Libre, dispositivos que monitoram dados de saúde em tempo real, às vezes envolvendo frequência cardíaca, sono, passos, glicemia. Isso ajuda nesse cuidado continuado, e não sou só eu que estou falando isso. Essa visão está alinhada com dados mais recentes de pesquisa, também feita aqui pelo New England, onde tem um consórcio de profissionais, mais de 600 profissionais de saúde de diversos países, em que eu participei também agora em 2025, e mostrou que 86% dos médicos perceberam um aumento do engajamento com o uso dessas tecnologias. 79% relataram melhora na detecção precoce de problemas e 74% viram ganhos na qualidade dessa assistência médica. Ou seja, quando o cuidado acontece de forma contínua, mesmo fora da consulta, o resultado é muito mais consistente, tanto para o paciente quanto para o profissional. E eu mesma participei dessa pesquisa e eu trouxe essa perspectiva do Brasil, destacando algo que eu acho que é essencial, ou como que é preciso garantir que os médicos usem também esses dados de tecnologia, como frequência cardíaca, passos, sons, no seu plano de tratamento dos pacientes crônicos, fazendo parte desse acompanhamento. E que esses dispositivos, eles possam se conectar facilmente com os registros eletrônicos, assim a gente consegue fazer isso como uma ferramenta médica, ajudando as pessoas a permanecerem saudáveis e na adesão no tratamento. Ou seja, não basta coletar os dados, a gente também precisa integrar isso no plano de cuidado, no plano de tratamento, com estratégia, com clareza, com estrutura. Isso porque esses contatos fora da consulta não é para ser algo informal ou de qualquer jeito, mas é uma ferramenta clínica que é poderosa para poder fortalecer esse plano de cuidado e melhora a adesão, reduz falhas, valoriza a prática como médico e pode também integrar equipes multidisciplinares. E agora que você entendeu os benefícios aí desse contato entre consultas, como que aplica isso na prática, assim, sem culpa, sem se sobrecarregar? Porque não adianta saber sobre esses contatos, mas não conseguir colocar isso na prática. E para te avisar, já vou falar o que não é essa consulta fora da consulta. Não é ficar disponível o tempo todo, inclusive aí almoço de domingo, no feriado, receber mensagem do tipo, é só uma dúvida rapidinha, aí vira 5 minutos de áudio, mais vários exames, misturar o WhatsApp pessoal com profissional sem controle, não ter nenhum acordo claro com o paciente. E ainda por cima, não considerar esse tempo e essa energia na precificação dos seus atendimentos. Se você fizer isso, vai ficar exausto e não vai conseguir esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. E ainda pode se sentir culpa de não responder ou raiva por não conseguir se desconectar. O mais importante para entender como fazer esses contatos entre consultas da maneira certa é tratar esses contatos como parte de um plano de cuidado clínico, especialmente aqui para os pacientes crônicos. Então, deixa claro desde a primeira consulta o que o paciente pode perguntar, qual o prazo de resposta esperado, quando uma nova consulta vai ser necessária,
usar ferramentas aí que te ajudam a organizar isso, WhatsApp Business, mensagens automáticas, etiquetas aí para organizar os pacientes. E organizar isso dentro de uma estrutura de um modelo de atendimento continuado, onde considera a precificação de cada serviço de acordo com o que inclui nesse tratamento. Isso garante a previsibilidade para você e segurança para o paciente. Além disso, a inteligência artificial já está transformando o acompanhamento de pacientes crônicos, e isso com menos esforço do médico e mais resultados clínicos. Esse gráfico aqui mostra um estudo do New England que foi sobre um acompanhamento para pacientes com diabetes tipo 2 usando inteligência artificial, sensores e esse suporte remoto. Em 12 meses viu que reduziu a hemoglobina glicada com uma média aí de menos 1,3 no ponto percentual contra 0,3 no grupo controle. Também os pacientes tiveram maior perda de peso, menos 6 quilos em média, versus menos 2 quilos no grupo convencional. Isso tudo com menos medicamentos, ou seja, essa tecnologia ajuda o médico a oferecer um cuidado mais humanizado, mais contínuo e também aborda toda essa questão de cuidados não farmacológicos. Mas calma que você não precisa começar já com inteligência artificial. Você pode começar dando clareza, estrutura e ferramentas simples. E com o tempo, incorporando as tecnologias como parte desse plano de cuidado. Um pequeno passo que você pode fazer hoje mesmo é configurar no seu WhatsApp Business uma mensagem automática. Uma mensagem como essa: Ah, olá, aqui é o telefone da doutora Maria. Se você já é o meu paciente, tem dúvida aí sobre o tratamento, costumo responder em até um dia útil, das 8 às 18. Se for necessário, agendamos aí uma nova consulta. Se ainda não é o meu paciente, entre em contato aí com a secretária. Esse canal não é para emergências, se precisar ir no pronto-socorro. E aí, obrigado pela confiança e essa assinatura. Pronto, um passo simples, direto, profissional. Você reserva aí 15 minutos no seu dia hoje, configura essa mensagem automática no WhatsApp Business e aí você já está criando esse vínculo com limites. E isso vai educando o paciente para proteger o seu tempo. Porque no final não é sobre estar disponível o tempo todo, é estar presente com intenção, com limites claros e com uma estrutura que valoriza o cuidado que você médico oferece. E se esse conteúdo fez sentido para você, quero te convidar a entrar na minha lista VIP de médicos. Lá você recebe a newsletter Carta para Médicos com os bastidores da vida médica e conteúdos mais aprofundados sobre esse e outros assuntos sobre como fidelizar pacientes crônicos, gerando uma renda previsível e sem sobrecarga. É gratuito e exclusivo para médicos, o link eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Espero você lá.